Boa noite, amigos queridos, irmãos. É com muita alegria que nós nos encontramos em mais essa noite para darmos continuidade aos nossos estudos semanais. Pedimos neste momento que elevem os seus pensamentos para que possamos ir de encontro com nosso querido Mestre Jesus. Mestre querido e amado, estamos aqui mais uma vez reunidos para aprendermos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos. Envolve, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Entra no nosso lar, ilumina a nossa casa, fluidifica, magnetiza, coloca o remedinho na nossa água. Ilumina também, Senhor, todos aqueles que não puderam estar conosco aqui por motivos variados. Que eles possam receber neste momento um pouquinho do seu amor. Pedimos também, Mestre querido e amado, que durante toda a aula de hoje nós sejamos tratados, que possamos receber um pouco do seu remedinho, para que no término da aula a gente possa se sentir mais corajoso, mais forte, vitorioso. Então, meus irmãos, a nossa aula de hoje, ela vai falar um pouquinho sobre Deus, sobre o princípio inteligente, que é o espírito com E minúsculo, lembram? Vai falar um pouquinho de matéria, espírito e um pouquinho sobre o universo. É uma aula bem ampla, portanto, nós convidamos a todos que peguem o livro dos espíritos, que anotem as dúvidas e que também coloquem, interajam no chat e que compartilhem conosco também os seus estudos através dos nossos grupos, tá bom? E tenham calma, tá bom? A gente vai passar tudo tranquilinho, devagarzinho, mas se por acaso faltar algo, podem perguntar, tá bom? Perguntem lá no WhatsApp, perguntem no chat, mandem um e-mail, não fiquem com dúvidas, tá bom? E se vocês descobrirem algo além do que será dito hoje na aula, compartilha com a gente também, tá bom? Porque nós não estamos aqui na posição de professores. Nós estamos na posição de alunos que chegaram ontem e que vocês estão chegando agora, tá bom? Amanhã serão vocês aqui no nosso lugar. Então sejam todos bem-vindos, que tenhamos uma boa noite e que o nosso Mestre Jesus conduza a nossa aula. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos iniciar hoje falando um pouquinho da questão primeira do Livro dos Espíritos. Lá, Kardec faz uma pergunta, né, sobre o que seria a divindade. E existe muita polêmica, né, sobre a maneira com que é dirigida essa pergunta. Então, alguns estudiosos dizem que não faz diferença Kardec perguntar quem é Deus, o que é Deus ou que é Deus. Mas ao longo dos estudos, nós fomos descobrindo que perguntar quem é Deus, quando nós usamos o quem, nós estamos sempre nos referindo a um sujeito, nós estamos buscando um sujeito, buscando uma pessoa. Então, nós estamos tendo essa visão antropomórfica de Deus. Nós encontramos isso em diversos lugares, se não quase em todos. Deus com a imagem e semelhança do homem. Então, sempre representado como um senhorzinho de cabelo branco, ora no seu trono, ora com seu cajado. Mas Kardec não tinha essa intenção. Kardec já sabia que Deus não era um homem, não era uma figura humana. Então, por isso ele não pergunta quem. Kardec também não pergunta o que é Deus. Porque quando nós perguntamos o que é, nós estamos nos referindo a algo ou a alguma coisa. E Kardec não coisifica Deus também. Por isso ele não pergunta o que é. Nós muitas vezes confundimos, não é? Nós falamos que Deus é amor, que Deus é o calor, que Deus é a vida, que Deus é o sol, não é? E aí nós erramos um pouco, porque Deus, ele é amoroso, mas ele não é o amor. Deus nos dá a vida, mas Deus não é a vida.
Então, quando Kardec dirige essa pergunta aos espíritos, ele pergunta: que é Deus? Quando ele pergunta que é Deus, ele está buscando a natureza íntima. Ele está buscando a essência daquilo. Então, a espiritualidade responde à altura da pergunta, dizendo que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Ou seja, Deus é a maior inteligência que existe. Deus é o criador de tudo o que há. Olha que interessante. Para nós, que ainda não somos espíritos muito evoluídos, a resposta ainda gera dúvidas. Muitas vezes ainda nos falta um pouco de compreensão. E não é pecado, não é errado, porque ainda nos falta conhecimento. A espiritualidade tentou trazer a resposta para que nós pudéssemos entender, porque a nossa linguagem também é limitada, né? Tanto é que Kardec pergunta ainda na questão 11 lá adiante, né? Será que um dia nós vamos compreender, né? Compreender a divindade? Será que um dia isso será possível? Será que um dia nós entenderemos, tendo em vista que hoje a gente ainda não consegue? E a espiritualidade fala que quando o espírito não estiver mais obscurecido pela matéria, pela sua perfeição, e aí nós sabemos que a perfeição é relativa, né? Porque a perfeição numa escala maior é a perfeição divina. Então, quando ele fala pela sua perfeição, ele está se referindo aos espíritos mais evoluídos, aos espíritos dito puro, né? Então, olha para você ver, nós ainda estamos lá embaixo nessa escala evolutiva. Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações. Então, quando nós atingirmos essa pureza, essa perfeição lá na frente, aí não só nós vamos nos aproximar de Deus, mas nós vamos vê-lo e compreendê-lo. Então, nós estamos em busca dessa perfeição. Nós não estamos mais aqui brincando. Nós não estamos mais na escuridão. Então, nós não ficamos mais aqui perdendo tempo. A gente está correndo atrás, né? Então, quando nós chegarmos nessa perfeição, nós entenderemos melhor. Não significa que nós não aceitamos. Aceitar, nós aceitamos. Mas às vezes nos falta essa compreensão. A gente pensa em Deus e não consegue desmaterializar. Mesmo quando a gente fala de inteligência, a gente ainda pensa na inteligência como um tipo de matéria. Sutil, mas um tipo de matéria. E nós vamos ver adiante, nos atributos da divindade, que Deus é imaterial. Então, nos falta ainda esse conhecimento que nós vamos adquirindo conforme vamos evoluindo. Na questão 4, Kardec pergunta: onde podemos encontrar a prova de que Deus existe? E a espiritualidade fala num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa, não é? A ciência não diz que para todo efeito existe uma causa. Lembram lá das mesas girantes, lá no início, que Kardec chegou à conclusão de que aquilo não era uma brincadeira e que aquilo não estava somente sendo feito ali através de magnetismo, mas que havia ali uma causa inteligente, tendo em vista que a mesa respondia perguntas. Então, o efeito era inteligente, portanto, a causa é inteligente também. Então, procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e a vossa razão vos responderá. Então, de fato, se nós formos olhar tudo que existe de maravilhoso, de perfeito e de lindo, nós veremos que se o homem não tem condição de criar aquilo foge da esfera humana, portanto está na mão da divindade. E Kardec completa no seu comentário: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos na obra da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar que todo efeito tem uma causa e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. Então, o nada poderia criar alguma coisa, mas se o nada não é nada e não tem inteligência nenhuma, como poderia criar tanta beleza? Então,
Vamos observar aqui o nosso planeta, o nosso querido planeta, ainda de provas e expiações. Olha a beleza do nosso planeta. Quanta fartura nós temos aqui. Embora seja considerado ainda uma prisão, não é verdade? Uma escola. Mas o nosso planeta, ninguém duvida que ele é perfeito. Imaginemos um planeta perfeito lá no alto da escala evolutiva. E a natureza? A natureza nos dá tudo. Nós temos tudo que necessitamos na natureza. Então vamos pegar aí, vamos pensar numa árvore de carambola. A árvore de carambola não se alimenta de carambola. Tudo aquilo é feito para nós. É feito para que a gente se sacie. Olha que maravilha, que beleza. Olhai os lírios do campo. Eles não tecem, não fiam. Olhai as suas vestes. Quanta brancura. Então, olha que interessante. Quem pintou o lírio de branco? Se aquela brancura não existe em nenhum lugar. Então, só pode ser uma inteligência superior à nossa. E o nosso corpo físico, que é uma máquina perfeita, tudo no lugar, tudo que há no macro há no micro, tudo encaixadinho. A gente não precisa pensar para o coração bater, não precisa pensar para respirar. Tá tudo no lugar, funcionando direitinho. Pois bem, lançando o olhar em torno de si, sobre as obras da natureza, notando a providência, a sabedoria, a harmonia que presidem a essas obras, reconhece o observador não haver nenhuma que não ultrapasse os limites da mais poderosa inteligência humana. Ora, desde que o homem não as pode produzir, é que elas são produto de uma inteligência superior à humanidade, a menos que sustente que há efeito sem causa. Então, olha que interessante, vamos olhar o nosso sistema solar, planeta por planeta, milimetricamente no lugar certo. Então, Deus, na Gênese, ele é comparado a esse oleiro que está ali criando, moldando com as próprias mãos, construindo, criando, desenhando. Olha que coisa mais linda que é tudo que está à nossa volta. E na questão 13, Kardec fala um pouquinho dos atributos da divindade. Isso é muito interessante, porque Kardec meio que pergunta, mas já responde, né? Então ele fala, quando dizemos que Deus é eterno, e quando ele fala eterno, ele está querendo dizer que não teve um começo, que existe desde sempre. Ele diz também que Deus é infinito, ou seja, não vai ter fim. Quando ele diz que Deus é imutável, ou seja, Deus não está sujeito às vicissitudes, aos altos e baixos que nós estamos sujeitos o tempo todo, ao mau humor, à preguiça, às interferências exteriores. Diz que Deus é imaterial, ou seja, ele não é constituído de matéria, nem da mais sutil, nem da matéria que nós desconhecemos. Então, ele é imaterial, não está sujeito às transformações da matéria. Ele nos diz que Deus é único, ou seja, não existe dois deuses, um Deus do bem e um Deus do mal. Só existe um Deus, somente ele. Lembram que lá atrás, na época de Moisés, ele já lutava para trazer essa figura de um Deus único? Então tinha o Deus do trovão, o Deus do sol, o Deus da plantação. E, na verdade, Moisés lutava para dizer, olha, gente, presta atenção, tudo isso é atributo da divindade, tudo isso é a bondade de um Deus só, tudo isso é o olhar de um Deus só para conosco. Só existe um Deus. Deus é todo-poderoso, ou seja, não existe nada que tenha mais poder do que ele. Então, se ele quiser criar, ele cria. Mas se ele também não quiser criar, ele não cria. E se ele quiser destruir, ele também tem esse poder.
E Deus é soberanamente justo e bom. Então, quando ele fala isso, Deus é justo porque, na verdade, Deus é bom porque ele deixa a gente plantar o que a gente quiser. Mas ele é justo porque a gente só vai colher aquilo que plantou, não é? E outra, Deus é justo e bom porque as suas leis são para todos. Então ninguém vai alegar ignorância, ninguém vai dizer que não cometeu um erro porque cometeu, está gravado no seu perispírito, você infringiu a lei divina, você vai ter que cumprir, vai ter que ressarcir, vai ter que devolver. Então as leis divinas, elas são para os ricos e são para os pobres. São para todas as nações, são para todas as civilizações, são para todos os seres materiais, encarnados e desencarnados. Então a gente não pode cometer um erro e achar que Deus não está vendo, porque ele é onipresente. Então, Deus está em todos os lugares. Deus também é onipotente, ou seja, ele é todo poderoso. Então não adianta a gente alegar que cometeu, que foi bobagem, que não tem nada a ver, vou esconder, né? Vou guardar aqui embaixo de 7 capas e Deus não vai saber. Vai sim, você infringiu uma lei. Então Kardec pergunta, né? Quando dizemos que Deus é eterno, que Deus é infinito, que também é imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, nós não temos uma ideia completa dos seus atributos? E a espiritualidade responde para ele, né? É engraçado porque a espiritualidade dá a impressão que ela quer dizer assim, nossa, como você é bobinho, né? Claro que não, né? É limitado ainda. Então eles respondem pra gente, né? Ó, do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e às vossas sensações, não dispõe de expressões. Então, existem atributos da divindade que a gente não tem nem palavras para dizer, de tão distante que está do nosso conhecimento. A razão vos diz que Deus deve ser tudo isso que foi dito aí em cima, um grau supremo, né? Como a gente fala, a inteligência suprema, que também é um atributo de Deus, a inteligência. Então, tem que ser num grau superior, supremo, num grau infinito e superior a tudo. Porque se não fosse assim, ele não seria Deus, né? Então, para estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito às vicissitudes, aos altos e baixos, e não pode ter nenhuma das imperfeições que a imaginação é capaz de conceber. Então, se Deus é perfeito, ele não tem nenhuma imperfeição. Se tivesse, não seria Deus, né? Portanto, não teria o poder de colocar as suas leis, porque as suas leis seriam imperfeitas também. E se as leis são perfeitas, é porque o Criador dela é perfeito também. Agora nós vamos falar um pouquinho de espírito e matéria. Então, nós já sabemos que somos um corpo físico, né? De fora para dentro. Um corpo físico, um perispírito e um espírito, certo? Mas que na realidade nós somos de dentro para fora, ou seja, nós somos um espírito, precisando de um perispírito para agir num corpo físico. Então, nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual, mas do contrário, nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, os elementos gerais do universo. Vocês se lembram? Algumas pessoas costumam se equivocar aqui porque colocam os elementos gerais do universo como Deus, Espírito e matéria, tá bom? E Deus, nós acabamos de ver que Deus não é matéria, né? Então, Deus não é elemento. Deus está acima de tudo. Então, são dois elementos gerais: princípio espiritual, espírito, princípio material, matéria, tá bom? Então, vamos lá para um organograma aqui facinho para que a gente consiga gravar, tá bom? Então, Deus, né?
criador de tudo que existe, cria o princípio espiritual. Observem que quando nós falamos princípio espiritual, nós não estamos falando em espírito. Nós estamos falando em princípio. Ou seja, é o que deu origem ao espírito, né? E Deus cria também um princípio material. Do princípio espiritual, evolui para espírito. Do princípio material, evolui-se para matéria. Para que o espírito se conecte à matéria, necessário é o perispírito, que não é nem matéria nem espírito. É uma matéria quintessenciada, uma matéria muito sutil, tá bom? Mas percebam que aqui no meio, o que liga tudo, não existe vazio. Existe algo que circunda tudo, que está envolvendo tudo. O que seria esse elemento? Respondam para nós aqui no chat. André Luiz vai nos dar uma dica, tá bom? Então, André Luiz assim o conceitua. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do todo sábio. Neste elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Olha que definição linda! Como peixes no oceano, ou seja, todos estão circundados por esse fluido. Allan Kardec, na Gênese, nos fala: em todo o universo há uma só substância primitiva, que é a matéria cósmica ou fluido etéreo, que enche o espaço e penetra os corpos. É essa matéria cósmica primitiva, geradora do mundo e dos seres, por forças e leis imutáveis que regem o universo. Então, parabéns a todos que responderam. Nós estamos falando do fluido cósmico universal. E aqui nós temos a trindade universal que está lá na questão 27. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Com relação à matéria, Kardec pergunta, na 21, a matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou ela foi criada por ele num certo momento? E a espiritualidade fala, ó, só Deus é que o sabe. Mas há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar, é que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais esteve inativo, ou seja, Deus o tempo todo criou, não é verdade? Então, qualquer que seja a distância a que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? Então, assim, se a matéria não existia, então Deus ficou esperando a matéria ser criada para que ele pudesse trabalhar? Então, é para que a gente reflita, né? Se Deus trabalha sempre, como dizia Jesus, meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, se Deus trabalha o tempo todo, nunca parou, então a matéria não poderia ter faltado em um determinado momento, né? Para a gente refletir mesmo. Questão 22. Define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Essa definição é exata? E a espiritualidade fala, do vosso ponto de vista? Sim, porque a gente só fala daquilo que conhece. Então, eu só conheço a matéria bruta, eu não conheço outro tipo de matéria. Então, mas a matéria existe em estados que não percebeis. Um desses estados é a matéria perispiritual. É um tipo de matéria que nós não conseguimos explicar. Por quê? Porque nós não conhecemos. Não é verdade? Ela pode ser penetrável, pode ser impenetrável. Depende de como o espírito vai se manifestar ali. Não é verdade? Então, é um tipo de matéria que a gente não consegue compreender ainda. Porque a gente não vê, não é? A gente não pega, a gente não estuda. Então, ela pode ser, por exemplo, tão etéreo e sutil que não produza nenhuma impressão nos vossos sentidos. Entretanto, será sempre matéria, embora não o seja para vós. Então, a gente pode dizer assim, não é matéria, porque não é penetrável, né? Não é impenetrável. Mas ela continua sendo matéria para os espíritos. Então, existe uma infinidade de estágios, de estados, de tipos de matéria.
Nós é que ainda não a conhecemos. E na 22A, Kardec pergunta: que definição podeis dar à matéria? Então, se a matéria não é isso, o que você me diz então que é a matéria? Qual definição você pode me dar? E aí, olha a resposta da espiritualidade, que inteligente, mas ao mesmo tempo enigmática. A matéria é o liame que escraviza o espírito, é o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Então, ele está falando de matéria como corpo físico, certo? E ele continua dizendo, né, Kardec aqui, fazendo um comentário. De acordo com isso, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual e sobre o qual o espírito atua. Então, quem dirige essa carroça, quem dirige a Ferrari, quem dirige a moto, é o espírito. Então, quando a gente diz a carne é fraca, a carne não tem vontade não, hein? Então, o espírito é fraco. Nós somos fracos, porque nós somos um espírito. E Kardec continua na questão 30. A matéria é formada de um só ou de muitos elementos? De um só elemento primitivo, né? Lembra que a gente estava falando lá da matéria primitiva? Os corpos que considerais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformação dessa matéria, né? Então, isso daqui para a gente tá mais claro, né? De onde provém as diferentes propriedades da matéria? Das modificações que as moléculas elementares sofrem ao se unirem e em determinadas circunstâncias. Então, por exemplo, a água, né? A gente tem a água ali, aquele fluido. Mas a água, se nós colocarmos ela em baixas temperaturas, essas moléculas vão sofrer alterações e aí ela vai se tornar gelo. Se nós colocarmos em altas temperaturas, em calor, por exemplo, aquela fluidez da água vai se tornar vapor, houve uma modificação novamente. E aqui a gente vai falar de espírito, né? Então, Deus criou a matéria que constitui os mundos. Criou também seres inteligentes que chamamos espíritos. Está escrito lá no livro que é o Espiritismo. Então, Kardec também pergunta na 23, da mesma maneira que ele pergunta, que é Deus? Ele pergunta na 23, que é espírito? E a espiritualidade fala que é o princípio inteligente do universo. Mas observem que aqui o espírito está com letra minúscula. Isso vai auxiliar muito a gente durante o nosso estudo para sempre. Quando você observa lá o espírito com E minúsculo, está se falando desse princípio inteligente, que ainda não foi individualizado, que ainda não tem consciência, que ainda não tem inteligência. Quando se fala de espírito com E maiúsculo, que a gente vai ver um pouquinho mais adiante, já está falando desse espírito individualizado, inteligente, certo? Então, Delane fala, o princípio inteligente se individualiza lentamente por um processo de elaboração das formas inferiores da natureza, a fim de atingir gradativamente a humanidade. Então, observe que ele fez os seus estágios e vai evoluindo lentamente. Esse trecho é muito interessante do livro No Mundo Maior. Então, o espírito André Luiz está ali aprendendo, né? E aí, ele recebe essa instrução, que o princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus e depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, a alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade. Então, viajou do mineral, né, para a irritabilidade, para o vegetal.
da irritabilidade para a sensação. Olha que interessante, né? Viajou também da sensação para o instinto. Olha só. Então, saiu, né, dali, da sensação do vegetal e passa ali para o instinto, que é o animal. Do instinto para a razão, do animal para o hominal. Então, nesta penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos, em todas as épocas, abandonando esferas inferiores, a fim de escalar as superiores. Não é verdade? O aprendizado não é diário. Hoje nós não somos melhores do que ontem e assim sucessivamente. O cérebro é o órgão sagrado de manifestação da mente, em trânsito da animalidade primitiva para a espiritualidade humana. É lindo. Recomendo a vocês que leiam na íntegra essa parte. Então, se vocês puderem tirar um print da tela, é um livro que vocês encontram em PDF. E se vocês quiserem, depois eu envio para vocês lá no grupo também, para que vocês consigam ler. Maravilhoso, tá bom? E aí aqui, para que vocês consigam entender um pouquinho melhor, né? Nós colocamos a teoria da evolução na visão espírita. Então, observem que nós temos o espírito com E minúsculo, né? E o espírito com E maiúsculo, tá bom? Então, seres inorgânicos e seres orgânicos, tá bom? Então, o espírito com E minúsculo tá lá no reino mineral e no reino vegetal, tá bom? Aí a gente tem aqui, ó, o ser inorgânico, o reino mineral. Então, aqui o espírito vai aprender o quê? A atração. Através da matéria inerte, ele vai aprender a força mecânica. Já no reino vegetal, ele vai ter a sensibilidade. Então, ainda é uma matéria inerte, mas é dotada de vitalidade. Ainda não existe vida, mas existe vitalidade. Já no reino animal, nós adquirimos um instinto, ainda não é inteligência, mas é uma inteligência instintiva. Então, aqui nós adquirimos a vitalidade, a inteligência instintiva, que ela é limitada, e a individualidade. Já no reino hominal, o homem aprendeu a ter o quê? A razão, a luz do conhecimento. Então, a inteligência ilimitada, o livre-arbítrio, a consciência do futuro, a percepção das coisas extramateriais e o conhecimento de Deus. Leon Denis nos fala que na planta a inteligência dorme, no animal ela sonha e no homem ela acorda. Se conhece, possui-se, torna-se consciente e a partir daí o progresso, de alguma sorte fatal nas formas inferiores da natureza, só se pode realizar pelo acordo da vontade humana com as leis eternas. Então, olha que bonito, né? Não significa que nós fomos um mineral, mas nós estávamos estagiando ali. Então, é como se nós pegássemos um trabalho, né? Então, por exemplo, um professor que está dentro de uma sala de aula e tem um auxiliar, um estagiário. Aquele estagiário, ele não é o professor, mas ele está estudando para ser um professor. Então, ele tem todas as possibilidades de adquirir todo o conhecimento que aquele professor está passando na sala de aula, na prática, porque ele só aprendeu a teoria. Então, ele precisa ver a prática para que depois ele possa ter aquele conhecimento para utilizar no seu dia a dia, não é verdade? E aqui a gente continua falando, né, que reportando a evolução anímica, confirmando o entendimento espírita de que o princípio inteligente só chega à condição de espírito depois de passar pelos reinos inferiores da criação, onde ele se elabora e se individualiza. Então, o que caracteriza essencialmente o espírito com E maiúsculo é a consciência. Opa! Então, é a consciência. Quando a gente fala de espírito com E maiúsculo, tem essa diferença. O E minúsculo é esse princípio, então ele ainda não se individualizou, ele ainda está adquirindo. Quando ele se torna com E maiúsculo, ele já se individualizou, ele já tem consciência, consciência de si. No mundo inorgânico, tudo é cego, passivo,
fatal, jamais se verifica progresso. Não há mais que mudanças de estado, as quais em nada modificam a natureza íntima da substância. No ser inteligente, há aumento de poder, desenvolvimento de faculdade latente, eclosão do ser, a traduzir-se por exaltação íntima do indivíduo. Na Gênese, no capítulo 10, também faço esse convite a vocês, se vocês quiserem dar um print da tela, para que vocês possam estudar, ler esse trecho na íntegra, né? Que não só a 25, mas a 24 e a 26 também são itens extremamente interessantes. Mas nós destacamos esse trecho que fala que, do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, do que só difere as características da forma exterior. Então, o homem se difere do animal somente pela forma exterior. De resto, a mesma composição química de todos os animais, os mesmos órgãos. Então, o cachorro, o gato, tem coração, a gente tem também, tem pulmão, a gente tem também, não é? Então, as mesmas funções, os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Nasce, vive, morre nas mesmas condições. E na sua morte, o seu corpo se decompõe como o de todo aquele que vive. Não há no seu sangue, nem em sua carne, nem nos seus ossos, um átomo a mais nem a menos do que no corpo dos animais. Tal como estes, em morrendo, retorna à terra o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio e o carbono, que se encontravam combinados para formar o corpo humano. E vão para combinações, para novas combinações, formar novamente corpos minerais, vegetais e animais. A analogia é tão grande que se estudam suas funções orgânicas em certos animais. Não é verdade? Até os testes, né? Infelizmente, ainda os testes em animais, porque eles são muito parecidos com a composição humana. Então, desde que essas experiências não possam ser feitas nos homens, elas são ainda feitas em animais. Forma e ubiquidade dos espíritos. Questão 88. Kardec pergunta: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Observe que aqui os espíritos com E maiúsculo, né? Então, a resposta: aos vossos olhos, não, mas aos nossos, sim. Eles são, se o quiserdes, uma flama, um clarão ou uma centelha etérea. E aí essa nota do tradutor é muito importante, porque quando ele fala desse espírito como flama, clarão ou centelha etérea, ele está falando de um espírito puro, que está desprovido do perispírito, né? Porque a gente sabe que o espírito está sempre acompanhado do perispírito. Então, sempre tem a forma da sua última existência, da sua última encarnação, ou daquela que ele quisesse se mostrar, né? E na 88A, essa flama ou centelha, ela tem alguma cor? E a espiritualidade fala: para vós, ela varia do escuro ao brilho do rubi, de acordo com a menor ou maior pureza do espírito. Então, a gente não costuma dizer: eu vi um vulto, vi uma sombra, vi um espírito, mas era escuro, me causou medo, me causou pânico. E aí a gente sabe que é um espírito um pouco menos evoluído. Ou, era um mentor, nossa, tão iluminado, espírito iluminado, porque é um espírito mais evoluído, né? Agora nós vamos finalizar falando um pouquinho sobre o universo. Alguma vez na vida vocês já se questionaram? Eu já me questionei, por isso eu coloquei essas questões aqui, para que vocês leiam, interajam aqui no chat, respondam se vocês já fizeram essas perguntas e que resposta vocês chegaram, tá bom? Então, como se deu a formação do universo? E a vida na Terra? Como que ela começou? O que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual a finalidade da minha vida? Vocês já se fizeram essas perguntas? Então, falando de universo, Kardec nos fala no Livro dos Espíritos. Na visão espírita, o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço,
assim como os fluidos que o preenchem. Continua na Gênese. Revestido das leis do universo e da impulsão inicial inerente à sua formação, a matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, ou seja, agregou-se matéria, amontoados de matéria nebulosa que se cindiram por si próprios e se modificaram ao infinito para gerar, nas regiões incomensuráveis da amplidão, diversos centros de criações simultâneas ou sucessivas. Então, olha que interessante, diversos mundos de criações, ou seja, não existe somente vida na Terra, em outros lugares existe vida. Diferente do que nós conhecemos? Diferente, mas que existe, existe, né? Aqui está uma prova. E aí, falando um pouquinho dessa existência, desse surgimento, né? Então, a ciência nos fala que a maioria dos cientistas, os estudiosos da origem do universo, acreditam que o seu início se deu há 15 bilhões de anos por meio de uma enorme explosão, a partir de uma concentração de matéria extraordinariamente quente e condensada. Esse modelo, denominado explosão primordialmente quente, foi popularizado com o nome de Big Bang. Big Bang, perdão, que quer dizer grande explosão, né? Aí já se diz, né, num outro olhar, que é um erro comum pensar que o Big Bang é uma teoria sobre as origens cósmicas. Não é verdade. Não nos diz nada sobre o que foi que explodiu, por que explodiu, como explodiu e nem francamente se chegou a ver mesmo a explosão. Então, olha que interessante isso aqui. Uns dizem que o Big Bang, essa grande explosão, né? Então, jogou matéria, depois essas matérias vieram, se agregaram e foram compondo, criando aglomerados, criando, né? Mas outra corrente científica diz que o Big Bang não é correto afirmar que o Big Bang tenha de fato criado, né? Porque não se fala como que foi essa explosão, o que explodiu, como que explodiu e nem sequer se explodiu mesmo. Então aí a gente entra numa questão aqui do Livro dos Espíritos, né? Que é a questão 17, que Kardec pergunta: pode o homem conhecer o princípio das coisas? Então a gente pode entender? Pode a gente compreender como que tudo aconteceu? Olha o que a espiritualidade fala. Que não. Que Deus não permite que tudo seja revelado ao homem aqui na Terra. Aí lógico que a gente vai pensar, opa, mas a ciência está aí. O que Deus não revelou, a ciência revela. Será mesmo? Olha a questão 19. O homem não poderá, pelas investigações da ciência, penetrar alguns dos segredos da natureza? Será? Olha a resposta. A ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todos os sentidos, mas ela não pode ultrapassar os limites fixados por Deus. Porque se Deus criou tudo, Deus criou também a ciência. Então a ciência também tem suas limitações. E se Deus não quer que seja revelado, não será revelado. Vai ser elo perdido para a ciência, vai ser incógnita, não é? A ciência vai caminhar como a ciência chegou no fluido cósmico universal como matéria escura, né? Que eles já acreditam que não existe vazio no espaço, mas que tudo esteja preenchido por essa matéria, que a ciência espiritual, que a Gênese já vinha falar há tanto tempo, né, como fluido cósmico universal. E aí Kardec comenta, né, claro, quanto mais é permitido ao homem penetrar nesses mistérios, maior deve ser a sua admiração pelo poder e sabedoria do Criador. Mas, seja por orgulho, seja por fraqueza da sua própria inteligência, a sua própria inteligência o torna frequentemente joguete da ilusão. Ele acumula sistemas sobre sistemas, e cada dia que passa mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades repeliu como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então é orgulho, não é elo perdido, é Deus.
foi o nosso Pai maravilhoso, né? E na questão 38, Kardec pergunta: como que Deus criou então o universo? E aí a espiritualidade responde de uma maneira que todos nós agora vamos rir, porque é de uma sabedoria e de uma verdade e de uma simplicidade, né? Então, respondem assim: para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Então, Deus criou porque ele quis, entendeu? Ele criou porque ele quis, simples assim. Nada exprime melhor essa vontade toda poderosa do que essas palavras do Gênesis. Deus disse: faça-se a luz. E a luz foi feita, entendeu? Então eu quero criar, eu crio. Eu quero fazer, eu faço. Olha que interessante. Mas podemos conhecer o modo em que Deus formou os mundos? A gente pode conhecer? Olha o que a espiritualidade fala: que tudo que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Então, essa matéria está espalhada aí pelo espaço e ela se condensa, ela se atrai. Olha a lei de atração, tá vendo? Então, elas se atraem. Lembra que a gente aprendeu lá que o princípio inteligente adquiriu a atração lá no reino mineral? Olha aí, entendeu? Os espíritos estão o tempo todo aprendendo, em toda a parte. E não são minério, não é uma pedra, não é uma rocha, mas está aprendendo. Então, observem que essa matéria está em todos os lugares e ela vai se condensando, vai se atraindo, vai se juntando. Então, olha, esse trecho aqui também é muito interessante. Emmanuel nos fala que o orbe terrestre resultou de parte da matéria incandescente desprendida da nebulosa solar sob a direção de Jesus. Então, Jesus desprendeu um trechinho ali do Sol, né? Porque Jesus, ele é o governador do nosso planeta. Ele é um co-criador. Ou seja, Deus não está fazendo tudo o tempo todo. Ele delega a atividade. Ele faz com que os seus queridos filhos não se sintam e nem fiquem parados. Por isso Jesus disse: meu pai trabalha até hoje. Eu também trabalho. Eu também trabalho sem parar. Então, nós também somos co-criadores. Nós também estamos criando o tempo todo com aquilo que Deus nos deu. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel fala: na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos, podia-se observar a existência de um elemento viscoso que cobria toda a Terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa, nascia no orbe o protoplasma. E com ele, lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Olha que bonito, né? Que bênção, que coisa mais maravilhosa que é tudo. Na questão 41, Kardec pergunta: um mundo completamente formado pode desaparecer? E a matéria que o compõe espalha-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então a gente não nasce, vive, né, reproduz, cresce, tal e morre. Então o planeta também, as outras coisas também, a matéria também, ela é criada, tem um tempo de duração e ela se acaba. Então é interessante quando a ciência diz que tudo se acaba e que o planeta se acabará, não é? Porque aqui está se dizendo que se renova também. Então não significa que se acabe, como as pessoas dizem: ah, o planeta de provas e expiações vai acabar, todo mundo vai morrer, o planeta vai ser destruído e vai ser criado um planeta de regeneração. Não. Ele pode ser renovado, ser modificado. E o que é que renova e o que é que modifica, faz com que o planeta suba nessa escala evolutiva? Nós, espíritos encarnados, a nossa evolução, o nosso progresso progride o material também. E Kardec continua na 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos? Da Terra, por exemplo? E a espiritualidade diz: nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos desta formação. Então, vou aproveitar. Olha, gente, não sou eu, é a espiritualidade que está dizendo, tá? Por isso que teve algumas questões durante a aula que eu não pude responder, tá bom?
Porque só Deus é que sabe, tá bom? Mas eu também vou finalizar com essa fala de Kardec, uma fala extremamente sábia. Está lá na Gênesis, no capítulo 6, onde ele fala dessa uranografia geral. Não posso senão, um ensino muito restrito sobre o modo de criação dos espíritos, tendo em vista a minha própria ignorância, tá bom, gente? Faço do Kardec as minhas palavras, tá? E devo me calar ainda sobre certas questões, embora me seja permitido aprofundá-las. Então, olha que interessante. Kardec está dizendo aqui que ele não tem condição, que ainda é muito ignorante. Foi dado a ele a oportunidade de se aprofundar, mas ele ainda é ignorante, ainda falta conhecimento. Para Kardec. Imagina para mim, gente. Tá bom? Então eu vou finalizar a aula da gente hoje, deixando aqui a bibliografia para que vocês possam olhar com calma, trechinho por trechinho, livro por livro. E aí vou repetir para vocês a fala que eu coloquei aqui embaixo de Chico Xavier, da qual eu me identifico muito, principalmente depois de uma aula tão difícil, né? Ah, mas quem sou eu senão uma formiguinha das menores que anda pela terra cumprindo a sua obrigação? Então desejo a todos uma boa noite. Peço ao nosso querido Mestre Jesus que envolva a todos em paz, em saúde, em proteção e que tenhamos coragem para colocar tudo em prática, para mudar velhos conceitos, para sairmos da preguiça e da inércia, irmos buscar o conhecimento, trazer o conhecimento, porque só se aprende na troca. É na troca que a gente aprende, tá bom? Então, eu agradeço a compreensão, agradeço o carinho, quero dar um abraço fraterno em todos vocês e dizer que estaremos reunidos em breve, se Deus assim permitir. Então, um forte abraço, fiquem todos com Deus, que tenham uma boa semana, uma boa noite de descanso e até logo.